Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 21, novas configurações nas colônias. Então, inicialmente a região das Minas, elas dependia quase exclusivamente da atividade dos tropeiros, como a gente viu na aula passada, para obter gêneros de primeira necessidade. No entanto, esses produtos eram caros devido à ausência de lavouras e às dificuldades enfrentadas nas rotas que ligavam a região a diferentes partes da colônia. Então, a gente viu que havia muitas contradições do sistema colonial que provocaram tensões. No final do século XVIII, o esgotamento das jazidas provocou o rápido declínio da mineração. E, apesar disso, não houve uma crise generalizada, pois a economia ela foi voltada para o mercado interno com a agricultura. Então, para amenizar o problema e garantir a máxima produtividade na exploração das minas, a coroa portuguesa passou a incentivar a produção local de gêneros alimentícios. Então, diversos produtos estimulados pela disponibilidade de terra e pelos altos preços das mercadorias na região, começaram a investir na atividade agropecuária. Então, assim surgiram em Minas muitas áreas destinadas à agricultura, criação de gado, o que tornou a população mineira menos dependente dos produtos vindos do sul ou de São Paulo. Então, a expansão das atividades agropecuárias foi muito importante para o abastecimento do mercado interno na região das Minas. E dessa forma, a partir da segunda metade do século XVIII, quando a atividade mineradora praticamente passou a declinar, a capitania de Minas Gerais não entrou em colapso econômico. Então, a região sul de Minas, por exemplo, tornou-se a principal fornecedora de leite e queijos para as capitanias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, aí nós temos muitas mudanças na América Portuguesa. O surgimento dos caminhos que integravam a colônia contribuiu também para o aumento da circulação de moedas. Então, até a descoberta do ouro na região das Minas, poucas moedas circularam na América Portuguesa e eram produzidas em Portugal. Então, era comum os colonos usarem, por exemplo, tabaco, algodão, como forma de pagamento. Para regular a mineração e impedir o contrabando de ouro, aumentou-se o volume de moedas que passaram a ser usadas na compra de mercadorias. E, além disso, a exploração do ouro e o crescimento das cidades impulsionaram a formação de um mercado interno. Então, pela primeira vez, houve uma colônia, um grupo grande de pessoas que vendiam e compravam mercadorias. Então, o eixo econômico e político na colônia se deslocava para o centro-sul. A atividade mineradora estimulou também uma mudança importante na organização administrativa da colônia, que foi a transferência, em 1763, da capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o processo de urbanização, a concentração populacional e o desenvolvimento econômico favoreceram também a circulação de pessoas, a integração territorial e a comunicação entre as diversas culturas do interior. Aí nós temos uma vista da Lagoa do Boqueirão e do Aqueduto de Santa Teresa, né? É uma pintura, uma tela em óleo, né, de Leandro Joaquim. Então, nós vamos ver aí a vida cultural na colônia, como ela se movimentou. Então, no século XVIII, com o desenvolvimento econômico da região centro-sul na colônia, a circulação de ideias e pessoas foram intensificadas, né? Mesmo com as restrições impostas pela metrópole, como, por exemplo, o controle de entrada de livros, a proibição da imprensa colonial. Então, muitos colonos eles conseguiam driblar a censura e construir bibliotecas particulares. Além disso, membros da elite colonial, que costumavam viajar e estudar em universidades europeias, entravam em contato com as ideias que por lá circulavam, né? E acabavam difundindo-se na colônia. Um exemplo é o pensamento iluminista, que defendia o direito à liberdade e à igualdade. Aí nós temos, né, no Museu de Arte e Ofícios, nós temos aí, né, ele fica localizado em Belo Horizonte,
existe um grande acervo de obra de arte, ferramentas, peças produzidas no Brasil entre o século XVIII e XX, né? Que aí a gente vai ver nessa cópia aí o livro sobre a Constituição dos Estados Unidos do século XVIII, que circulou clandestinamente nas regiões das Minas. E aí, por fim, nós temos a Universidade de Coimbra, né? Que esse novo clima intelectual, somado ao crescimento econômico e demográfico da colônia, estimulou uma crescente identidade local, o que aprofundava os conflitos de interesses e opunham colonos e metropolitanos. Assim, os colonos passaram a criticar de forma mais contundente as restrições impostas pelas colônias portuguesas. Então, nós temos aí a Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das universidades europeias, onde pessoas da elite colonial estudavam. Então, nelas entravam em contato com as ideias iluministas que circulavam na Europa no século XVIII, e esses filhos de colonos, né, essas pessoas da elite colonial brasileira tinham acesso a esse conhecimento e, obviamente, os filhos de senhores de engenho, de pecuarista, dono de minas, né, que frequentavam essas universidades, foram influenciados por essas ideias, né, por esses livros proibidos pela censura em Lisboa, que era importado da Europa para o Brasil, e assim foi compondo o acervo de bibliotecas particulares em alguns colonos, né? Então, os colonos passaram a criticar de forma mais contundente, né? E no final do século XVIII, esse descontentamento desabrochou em importantes movimentos separatistas e republicanos no Brasil. Obrigada e vamos às nossas atividades.